Olá, se você não me conhece, sou Meire J. Costa e eu sei que hoje vai ter um monte de gente falando sobre a partida do Silvio Santos. E uma das coisas que eu não gosto de fazer, vocês que já me conhecem aí do canal, é fazer o que todo mundo faz, né? Então, eu não queria muito falar sobre a partida do Silvio Santos, mas faz parte de um relato muito interessante que eu achei necessário compartilhar com vocês. Porque não foi só sobre a partida dele, é algo que acrescentou muita coisa para mim e que eu creio que vai acrescentar para vocês também. Ano passado, é lógico que Silvio Santos fez parte da infância da maioria de nós, né? E uma pessoa queridíssima, não tem que falar desse gênio da televisão brasileira. Mas ano passado, eu particularmente sempre fui fã, mas não tão fã assim, ao ponto de fazer o que eu fiz ano passado. Eu estava em Orlando com a família do Chesco Carnevale, e a esposa dele é fã mesmo, fãzoca, daquela de carteirinha. Como a gente estava em Orlando, era Natal, a gente foi até Celebration, que é o bairro que fica aquelas casas iluminadas, e o Silvio Santos morava lá, né? E aí nós resolvemos passar na porta da casa do Silvio Santos. Depois de muita procura, porque a gente não tinha o endereço certo, a gente sabia mais ou menos. Mas as meninas que estavam conosco também, a minha filha, a filha deles lá, a gente começou a dar umas gugadas para achar, achamos a casa, né? Procura daqui, procura de lá, vimos aonde era e fomos parar na porta da casa do Silvio Santos. E foi muito engraçado porque a Glice é muito fã. Então ela quis descer, aí a gente viu a cerquinha com a plaquinha escrita até em português, que era para não passar, e a casa estava toda escura. E aí, quando nós saímos de lá, a gente já ficou um tempo, o Chesco e a minha filha, se pudessem, eles tinham se desmaterializado, de vergonha alheia, pelo mico. Eles estavam pagando, a gente está lá, plantado na porta da casa do Silvio Santos. E aí, na hora que a gente resolveu sair, tinha um carro, aliás, a gente estava lá parado e um carro parou mais distante da gente. E na hora que a gente resolveu sair, o carro estava lá paradinho. Era um carrão, gente. Eu não lembro se era um Cadillac, um carro muito bom, sabe? Um carro de uma marca muito cara. E aí, quando eu manobrei e o carro estava vindo na direção da casa, mas ele ficou parado distante, eu manobrei e fui para passar assim junto do carro. Quando nós passamos do lado, a pessoa que estava dirigindo baixou o vidro e fez uma gracinha. A gente já tentou lembrar o que de fato a pessoa falou, mas era muito parecido com o Silvio Santos. E foi assim uma coisa muito espirituosa, tipo, imitando o Silvio Santos, vocês estão esperando, alguma coisa assim. Mas nós estávamos tão. Ficou todo mundo tão parado. Acho que minha filha, se pudesse, se escondiam. E a gente, naquilo eu passei assim rapidinho e ficamos com aquela impressão, porque se eu tivesse fazendo com a Gleice, eu teria voltado para ver se era ele, se ele teria entrado na casa dele, né? Mas a gente não quis voltar, então ficou essa impressão. E aí, com isso, eu vi o quanto a Gleice é muito fã dele. Isso ano passado, tá? Em dezembro do ano passado. Aí, quando foi mais ou menos, deve ter um mês atrás, eu fui olhar pelas conversas, começo de julho, eu estava em projeção. Primeiro, eu achei até que fosse um sonho. Olha só. Eu estava na porta da casa do Silvio Santos de novo. Eu fui lá. E ele estava sentado na calçada, assim, junto da cerquinha, da tal cerquinha da que tem a casa dele. Tinha uma cadeirinha e ele estava sentado e ele me chamava para conversar. E aí sentava ali, começava a conversar com ele e ele me passava, eu vou falar tudo que ele estava conversando comigo, assim, né? Como a gente conversa com as pessoas. Normal, falando, é isso que eu quero dizer, não era mental, era normal, falando comigo. E me deu dicas. E primeiro ele falou que ele conhecia meu trabalho. Eu vou botar os detalhes, porque quando eu narrei isso, eu não dei tanto detalhe, porque eu não dei tanto crédito que isso fosse real. Olha só como são as coisas. Eu sei que a gente bateu um papão e ele me passou várias dicas de como eu conduzia a minha vida financeira. Ele falou que incentivando o meu trabalho, o que eu deveria continuar fazendo, né, que era um trabalho importante. E, inclusive, ele começou a me falar sobre a questão de eu trabalhar com mulheres.
trabalhar mesmo, de ter mais mulheres na minha equipe, porque aí ele falou, olha, eu sempre gostei de trabalhar com mulheres. Eu aprendi a valorizar a força feminina. A mulher tem um poder de realização. Eu lembro dele falando isso tudo para mim. A mulher constrói, ela quando quer, ela vai atrás. E aquele jeito brincalhão dele falar, inclusive falando, você vê, quando uma mulher, ela realmente, quando ela enfia um homem na cabeça, enfim, não tem ninguém que faça ela tirar, ela vai atrás, ela move mundos e fundos para ter aquele homem do lado dela, que não sei o quê. Aí ele ia brincando e falando, nós não, a gente passou uma mais jeitosinha, a gente já muda de ideia rapidinho. O homem não é muito leal, não é? Ele me deu assim várias dicas e a gente tem aquele papão. E aí, quando a gente estava conversando, começou a surgir várias mulheres. As mulheres estavam passando na rua e viu a gente e começava a chegar, né, junto. E quando eu vi, eu estava numa multidão de mulheres, as mulheres sentadas assim pela rua e a gente conversando. Só que aqui na fisicalidade, eu estava com muita vontade de fazer xixi. Eu estava dormindo com vontade de fazer xixi. Então, no meio da conversa, eu falei assim para ele, Silvio, eu posso usar seu banheiro? Aí ele disse, pode. Entrei ali, ó, não sei o que, falou onde era o banheiro da casa dele. Nisso, enquanto eu levantei para fazer xixi, parou um carro na porta dele, um carro bonito, tinha um chofer. E o chofer saiu e falou assim, seu Silvio, nós precisamos ir agora. E aí eu queria fazer xixi, porque eu estava com muita vontade, de dizer assim, não, Silvio, espera um pouquinho, eu quero falar mais com você. Aí ele, eu não posso, eu já falei tudo que eu tinha para falar para você, guarda as coisas que eu falei para você, eu preciso ir. E eu, não, espera, mas eu estava com muita vontade de fazer xixi. E acordei com isso, com a vontade de fazer xixi, né, que era na fisicalidade. Acordei e aquilo era muito vivo. Ah, e detalhe, e eu tinha visto de relance a Glícia. A Glícia, acho que ela estava chegando na hora que eu fiquei nessa coisa de fazer xixi. Ok. Assim que eu acordei, eu peguei, eu tenho me comunicado muito com a Glícia, então eu peguei e passei uma mensagem para ela. Gente, isso tudo está nos nossos celulares, a conversa toda. Passei uma mensagem para ela, inclusive passei para a Narinha também, que é quem está fazendo agora a minha designer, que está trabalhando comigo na equipe. E aí falei para a Glícia assim, Glícia, eu acho que o Silvio Santos está partindo. Eu sei que você gosta muito dele, mas é bom a gente se preparar. Ela, por quê? Eu sonhei com ele essa noite. Quando ela falou isso, eu digo, não foi sonho, nós estávamos juntos, era uma projeção. Aí ela começou a falar, tinha um monte de mulher. Eu digo, tinha, a gente estava lá. A gente viu que nós estávamos, realmente. Nós estávamos juntos e nós estivemos com o Silvio Santos em projeção. Ok, né? E na hora que eu estava conversando com o Silvio, eu acho que a Glícia entrou na projeção, porque o tempo todo que eu estava conversando com ele, eu ficava assim, nossa, a Glícia ia ficar louca de estar aqui. Se ela visse que eu estou conseguindo falar com ele, eu acho que o fato de eu ter pensado isso dentro da projeção, conseguir trazer a Glícia para dentro da projeção também. Olha que interessante. Por isso que eu achei importante vir trazer isso tudo para vocês. Eu não tinha trazido nenhuma informação dessa, embora eu cheguei a comentar em alguma live aí durante o mês que tinha tido uma projeção com o Silvio Santos, mas não entrei nos detalhes, porque eu achei que o Pandoco e o Chico vão parar de briga, hein? Pandoco, vem cá. Vem cá. Eles brigam o tempo todo. Eu achei que não fosse acontecer aquilo. Sabe quando você diz, acontece, se foi a projeção, se foi, porque realmente a gente estava junto. E aí aconteceu uns dias depois, talvez acho que uns 5 dias depois, o Silvio foi internado. Foi noticiado que ele já estava internado e que não tinham noticiado. Então, quando eu tive a projeção, na verdade, creio que ele estivesse internado. E não tinha sido noticiado, só foi noticiado um pouquinho depois, mais ou menos pelo que a gente apurou. E aí eu disse, Glícia, caramba, será que ele vai mesmo? Porque, poxa, né? Ele agora já teve essa gripe aí forte, a gente ficou brincando, não, foi... Como é que rebate falso. Não teve nada demais, ele já está bem, até porque todo mundo fala, todos os relatos agora dizem que ele tinha uma saúde de ferro, ele se cuidava muito, né? Então, apesar dele já estar com 93 anos, ninguém nem esperava que ele fosse
partir agora, achavam que ele ainda ia ficar muito tempo mesmo. E aí, com a comprovação da projeção, primeiro com a Glícia, né? Aí eu contei para a Narinha também, eu disse, Narinha, olha que legal. Eu contei para a Narinha porque eu disse, ele me deu conselhos, eu não sei se realmente tem a ver, mas que como é legal trabalhar com mulheres, ela também veio para a equipe, né? Eu digo, acho que eu tenho que cada vez mais, Renzo, que me desculpe, mas a gente tem que colocar mais mulheres na nossa equipe. E aí eu passei para elas isso daí, né? Falei com a Glícia disse, não, eu não quero que o Silvio Santos vá, panzoca de carteirinha. E aí depois, quando ele foi internado e voltou, a gente comemorou, disse, não, era só um rebate falso, ele não vai, tá tudo certo. Mas, né, um mês e pouco agora, sei lá, acho que foi um mês e, se não me engano, desde do dia da projeção, acho que 1 mês e 6 dias, se não me engano. Depois eu trago a data direitinha, que está no celular. E aí a gente teve a notícia que realmente ele partiu, o que comprovou mais ainda a minha projeção, né? Assim, simbolicamente, o fato daquele chofer vir buscá-lo, ele dizer que ele precisava ir, mas que ele já tinha me transmitido todas as informações. E aí eu também fiquei pensando, eu digo, mas caraca, por que eu teria uma projeção com o Silvio Santos? Eu não tenho ligação com o Silvio Santos, eu conheci o Silvio Santos. Por que ele apareceria assim para me dar tantos conselhos legais? Só que eu lembrei uma coisa, eu sou muito amiga da Leila Cordeiro. A Leila Cordeiro e o Eliakim Araújo tiveram uma história muito bacana dentro da SBT. Eles praticamente implantaram um telejornalismo de qualidade no SBT. Eles tinham essa relação, o Silvio Santos tinha muito carinho pelos dois, né, tanto pela Leila quanto pelo Eliakim. Eles foram para lá para fazer os programas jornalísticos, né, e implantaram. Eles estavam vindo de uma emissora grande, que era a Globo, eles tinham todo o know-how, e eles levaram, na verdade, eles estavam vindo da Globo, não, eles já estavam vindo da Manchete, se não me engano, e eles tinham know-how, conhecimento, trabalharam em emissoras grandes, levaram isso para poder fortalecer o jornalismo do SBT, como depois realmente se tornou, né, uma referência de jornalismo também, o SBT. Então, o Silvio Santos ele tinha muito carinho pelo casal 20 da década de 90, Eliakim Araújo e Leila Cordeiro. E a Leila é muito minha amiga. E ela riu muito na época, eu falando dessa história, contando para ela essa história da gente tentar ver o Silvio Santos na porta da casa dele. Então, como lá é bem parecido aqui, né? Provavelmente a Leila, que é uma projetora também, ela me conhece porque nós nos tornamos amigas mesmo, assim, parece que a gente já se conhecia há muito tempo, porque a Leila ela também tem algumas experiências extracorpóreas, e eu tenho quase certeza que a Leila, numa dessas experiências, já tinha me apresentado para o Silvio. É o link, né? O que eu consegui encontrar de link para justificar eu ter tido esse encontro com o Silvio Santos um pouquinho antes dele fazer a partida e com tantos conselhos valiosos. Mas uma das coisas que, aí depois agora, com a partida dele, parece que clareou mais a projeção, porque a projeção também é isso, muitas vezes a gente lembra, você sabe, tem todas as sensações, se lembra, e às vezes os gatilhos vão vindo para fazer com que você rememore tudo, ou rememore mais detalhes. E aí, com a partida dele, que comprovou que realmente era uma projeção, de ontem para hoje mesmo, assim, vieram alguns flashes, e eu lembrando dos conselhos dele, sabe? Que agora eu divido com vocês. Principalmente de que a gente, para poder vencer, para a gente crescer, a gente tem que confiar muito na nossa capacidade. E fico honrada assim, de saber que realmente foi uma projeção que eu tive com uma pessoa tão, tão bacana e uma pessoa com uma representatividade assim, como ele, e como ele respeitava muito o trabalho das mulheres, né? Ele demonstrou isso. E não só respeitar, ele teve 6 filhas, a casa dele é a casa das 7 mulheres, né? Ele incentivava o crescimento feminino. Ele era uma pessoa que aqui, além de trazer todo esse trabalho, ele enaltecia nós, mulheres. Então, eu me senti muito, muito honrada de ter estado com ele e ele falar que o trabalho que eu estou fazendo é um trabalho importante, que a gente não deve baixar a cabeça,
que mesmo que alguns homens tentassem abafar o que eu estava fazendo, que eu não deveria baixar a cabeça, deveria acreditar na minha capacidade. Tudo isso foi dito por ele com muito carinho. Então, me sinto honrada, se estou maluca, se alguém vai dizer, viajando na maionese, não estou nem aí, porque eu sei o que eu passei, eu sei a minha experiência, e ele mesmo falou, vamos falar para você que você está doida, ignora, segue o seu caminho, faça aquilo que você veio fazer aqui, sabe? Você, olha, só palavras de incentivo, de um pai muito amoroso, de uma pessoa muito consciente, uma pessoa assim que realmente queria o bem das pessoas, que trazia crescimento, que trazia motivação para as pessoas crescerem. Um visionário, um homem também que ele conseguia enxergar o potencial das pessoas. E me senti muito, muito honrada mesmo pelas palavras que ele trouxe para mim, assim, de incentivo no trabalho que eu faço. Eu sei que é tão pequenininho, né, diante do poder todo de uma emissora de TV. Pena que talvez a gente não tenha se encontrado aqui na fisicalidade, mas eu tenho certeza que se eu tivesse talvez tido a oportunidade de encontrá-lo, se realmente tivesse, né, um outro caminho, com certeza ele teria aproveitado também as minhas capacidades, teria visto aqui na fisicalidade, assim como ele viu em projeção, todo o meu potencial, né? Tudo aquilo que eu trouxe que eu trouxe comigo, as minhas potencialidades, para fazer também diferente aqui nesse mundo, como eu tenho feito, né? E de um ano para cá, com muito mais intensidade. Eu consegui desabrochar, vamos dizer assim, todo o meu caminho, abrir todo o meu caminho para trazer para vocês tudo isso. Então é importante, o porquê que eu vim contar isso tudo, não é para ficar aqui me vangloriando, porque tive, não é isso, ou porque eu previ, não sou mãe de nada, não é nada disso, mas eu achei legal, primeiro para que vocês prestem atenção muito nos seus sonhos, que muitas vezes pode realmente ser uma projeção e trazer tanta informação e às vezes a gente não dá nem tanta importância, né, o que está ali, porque a gente acha que é um simples sonho. E a projeção tem essa característica de trazer para a gente informações importantes e que muitas vezes a gente subestima essas informações por achar ser um simples sonhos. Depois de trazer toda essa mensagem que ele trouxe de força, de garra, de incentivo a nós, mulheres, com muito carinho, com muito respeito, e que agora, com a partida dele, a gente está vendo milhões de relatos de outras mulheres, sempre falando o quanto ele incentivou, o quanto ele respeitou, que bate também com o que eu vi na projeção, de se essa pessoa realmente, né, não teriam tantos relatos fantásticos de tantas mulheres, e a gente não precisa nem de quantas mulheres realmente ele alavancou, né, dentro da história da televisão brasileira. Então, ele tinha isso, e não é à toa a energia que ele atraía, era a energia feminina, né? Dentro da casa dele mesmo, ele tinha, e o carinho, o respeito das filhas com ele, a gente viu o quanto ele foi um bom pai, um bom marido, né? Dentro de todo o contexto dele, das histórias dele lá, e sempre incentivando que as mulheres crescessem, que as mulheres construíssem, que as mulheres tivessem espaço, não só dentro da televisão brasileira, mas um espaço também no mundo, né? Então, ele deixou construir um legado bacana aqui e que agora eu me sinto honrada e de falar para vocês que realmente eu tive com o Silvio Santos em projeção. É sempre assim, porque eu tenho umas personalidades diferentes que entram nas minhas projeções aí, que eu mesmo no começo fico meio desconfiada. Mas o que eu posso fazer, né? Eu realmente tenho, e agora eu cada vez mais vou vendo fundamentação. Como assim, por que teria? E aí eu vi que a ponte de ligação foi Leilinha Cordeiro. Obrigada, Leila. A Leila realmente, já tive várias projeções com a Leila, né? Essa nossa amizade já permitiu que eu a visse em algumas projeções. E é isso, gente. Eu queria trazer isso para vocês aí nessa noite de domingo, que o Brasil está um pouquinho triste com a partida, mas ele não queria tristeza,
né? E até isso, espiritualmente, um homem muito sábio. Ele sabia de toda essa transição, ele pregava alegria, né? Sabia que do mundo a gente não leva nada, que a gente só tem que realmente sorrir, cantar, ser feliz. Todos aqui viemos para sermos felizes, né? E talvez esse respeito pelas mulheres é justamente em cima de quantas opressões nós já sofremos e quantas ainda não vivem infelizes, por conta de uma sociedade ainda machista, repressora, e que não valoriza o poder feminino. Então, ele fez esse papel aí de trazer para a gente esse incentivo, e vamos ser felizes, né? Coração um pouquinho triste com a passagem, realmente, de uma pessoa especial, que vai deixar saudade, mas deixou um legado grandioso, e eu, mais uma vez, me sinto muito honrada de ter estado, de verdade, com ele como um mestre me passando várias informações, até com questão financeira, viu? Ele disse que eu ia ser muito próspera, que eu tinha entrado no fluxo da prosperidade e que eu precisava aprender a dosar muito. Ele falava até da questão mesmo de quantas vezes você não dava, não é na questão, você não pode se prender ao valor do dinheiro, que o dinheiro você trabalha e você ganha, mas que é preciso você valorizar isso, o que você fez tem que ser feito com alegria, com amor, você respeitar e dar valor àquilo que você está fazendo, e você saber dividir, você saber compartilhar também com as outras pessoas as coisas que vêm para você, né? Mas que você também tem que ser ter sempre um pouquinho de malícia, porque muitos vão tentar se encostar só para tirar proveito. E com isso você tem que saber lidar com essas situações, não se tornar uma pessoa mesquinha a mais, que senão você perde o fluxo da prosperidade, continuar tendo um coração aberto, bondoso, aqueles conselhos todos que a gente está, né? Eu estou repetindo aqui, tentando lembrar realmente o que ele passou, que eu fiquei assim, fascinada ouvindo ele falar, aquelas coisas quando você senta com uma pessoa muito sábia e vai te falando. Mas ele dizia que eu estava num fluxo de prosperidade muito bom, que a minha vida estava transformando, que isso era nítido, e que mais importante, que eu estava fazendo, estava realizando aquilo que eu vim realizar e que eu tinha que continuar. Eu não lembro se foi depois disso ou se foi antes, eu vou depois confrontar as datas, até se eu também recebi a confirmação de uma outra pessoa, até um espiritualista que tem um certo conceito, tem um peso, que eu fui perguntar para ele, humildemente mesmo, de coração aberto, se o que eu estava fazendo, se ele sentia que era um trabalho realmente que tinha que dar continuidade, e aí ele disse, você tem que continuar, inclusive contando a origem disso, de tudo isso que eu estou fazendo do método Yetva. Ele falou, olha, isso aí você combinou com seu pai lá atrás, você e seu pai de uma outra encarnação, e aí eu acredito que o meu pai talvez seja aquele senhor que eu vejo, que está sempre me passando as informações, né, na mesa. Ele disse, isso aí foi lá atrás, você e seu pai tem dedo de vocês nesse projeto, esse projeto é de vocês, e você veio para a fiscalidade para você conseguir trazer isso para cá. Ele está na erraticidade, você está aqui, vocês estão construindo juntos, estão trazendo para cá isso tudo. Então, confirmou, né, também. E também me senti muito honrada, porque é uma pessoa que tem respeito, tem respeitabilidade dentro do meio espírita, né, do meio espiritualista, na verdade. Então, eu vou depois ver a data, se foi antes ou depois dessa projeção do Silvio. Foram 2 confirmações fantásticas dentro do trabalho que eu venho fazendo. Tá? Então, quis dividir com vocês isso aí. Não fiquem tristes, né? O Brasil, de certa forma, se despediu, teve que se despedir aí, mas ele não morre, até porque a internet, as coisas virtuais são fantásticas, perpetuam, né? Agora a gente tem como perpetuar todas essas imagens, todas as informações que as pessoas que vão partindo vão deixando. Assim como daqui a alguns anos, ou amanhã, quem sabe, quando eu partir, né, vão ficar as informações aí gravadas para
um pouquinho de mim vai ficar gravado aí também para vocês, né? Tá bom? Mais uma vez, obrigada de coração pelo carinho, por vocês estarem aí comigo, viu? Quem não me segue ainda, me siga lá no Instagram, que ajuda bastante para crescer o número de pessoas que vão ter acesso às informações aí. Tá bom? Mais uma vez, obrigada. E fiquemos todos com a luz.